Gente, hoje em dia as pessoas, talvez mais do que nunca, estão muito preocupadas com a alimentação, porque, na verdade, comer é muito bom. E comer não é só bom por uma razão carnal, por uma razão do prazer que o corpo tem de saciar, né, ou de aplacar a fome. Na verdade, é porque comer é uma coisa que tem a ver com a vida. Por isso que, quando a gente senta com alguém para comer, isso se torna um momento espiritual. A gente está dividindo o momento, dividindo o tempo, dividindo a vida, se alimentando junto. E por isso a gente vê também que a palavra de Deus ensina para a gente que Jesus é o pão da vida e Ele sacia nossa fome, ou Ele aplaca a nossa fome, Ele nos supre, nos satisfaz, e Ele convida a gente a sentar na mesa para comer desse pão e para tomar esse cálice que simboliza o seu sangue e a sua vida. Então há um simbolismo muito rico na mesa, em estar sentado na mesa. Eu vi um tempo atrás um missionário, alguns talvez conheçam, Paulo Capelletti, tem um trabalho com ex-travestis, moradores de rua, ex-presidiários, ele então acolhe essas pessoas na casa dele. E quando ele começou esse trabalho, ele já começou com 16 pessoas morando na casa dele, com ele e a esposa, e 2 filhos. E aí um certo dia um irmão generoso falou: poxa, Paulo, eu quero pagar um rodízio de pizza para você e para sua família. Aí ele falou: mas você sabe que lá em casa somos 20, né? Ele falou: não, você não entendeu, eu quero pagar para você, sua esposa e seus 2 filhos biológicos. Ele falou: não, eu não tenho 2 filhos só, eu tenho, na verdade, 18 filhos, né? Porque esses que moram comigo são a minha família hoje, eu não vou para lugar nenhum comer sem eles. E esse irmão tocado, então, acertou, falou: então tudo bem, vai lá que eu vou, Deus colocou no meu coração de dar esse rodízio de pizza para você e para sua família. E foram lá os 20, chegaram na pizzaria, uma pizzaria tradicional, aquele monte de ex-travesti, um monte de ex-presidiário, gente que morava em rua e que agora morava na casa dele, porque ele tinha descoberto que a grande demanda daquelas pessoas não era meramente por algum suprimento material, mas era por uma família, e ele então passou a tratar eles como gente, parte da família dele. O gerente do restaurante, quando ele pediu a reserva para 20, disse assim: olha, eu lamento, mas esse aqui é um restaurante de família, essas pessoas não podem sentar na mesa do nosso restaurante. E ele falou: de forma nenhuma, se esse restaurante é um restaurante de família, a minha família, que são essas pessoas, vão ter que ser recebidas aqui. Por que ele falou isso? Porque ele entendeu esse princípio do Evangelho e ele estava, nesse sentido, na contramão de uma forma de pensar, de uma cultura distorcida, equivocada, de um senso de justiça, de ordem da sociedade, que segrega, que marginaliza, porque ele tinha entendido o Evangelho. E ele tinha entendido que o Evangelho não é só estar junto de pessoas que fazem bem para você, de pessoas que são cheirosas, que são corretas, que são organizadas, mas o que o Evangelho tem a ver com chamar pessoas, independente dos erros delas, das enfermidades delas, para sentar na mesa com você. E era isso que Jesus fazia. O texto que a gente vai ler mostra o momento em que Jesus, na verdade, chamou Mateus para largar a mesa de coletoria, que era uma mesa que simbolizava para Mateus a sua corrupção, a sua esperteza como judeu sobre o seu próprio povo. Por isso os publicanos ou cobradores de impostos eram odiados pelos judeus. E esse mesmo Mateus, que sentava na mesa da iniquidade, na mesa da corrupção, agora vai se assentar na mesa da casa do próprio Jesus, para ouvir o que Jesus tinha a fazer e deixar que esse Evangelho transforme a sua vida. Ele passa então a sentar na mesa de salvação. A mesa de Jesus é a mesa da salvação. É a mesa que convida, que não segrega, que agrega. É a mesa onde a bondade, a misericórdia, o perdão e o novo caminho são propostos. E esse mesmo Mateus, depois, escreveria esse Evangelho voltado para ninguém mais, ninguém menos do que o próprio povo judeu, que antes ele enganava, que antes ele enriquecia as custas dele corruptamente. Então, esse é o exemplo que a palavra de Deus vai
mostrar para a gente, ilustrar para a gente aqui. E ele é muito importante porque, na verdade, muita gente hoje não entende a mensagem da graça. A gente vê com clareza que há pessoas que distorcem o entendimento da graça de duas formas extremas, antagônicas. Uma delas é gente que, na verdade, acredita que a graça tem a ver com o seu próprio mérito, acredita na salvação pelas obras, acredita na sua própria superioridade sobre os outros. Quando ele vê alguém errado, ele se sente bom, ele se alegra em ver o erro do outro, porque assim ele se exalta, porque assim a virtude dele se torna evidente. E isso é muito sutil, isso adoece o nosso coração e revela o que o pecado faz com o nosso coração. É uma perversão do que a lei propunha. Esse é um extremo da distorção. O outro extremo, do outro lado, estão aqueles que banalizam a graça, que banalizam o pecado. Os fariseus são o primeiro grupo, que achava que eram bons. E o outro é o que banaliza o pecado, é o que não está preocupado, é o que não entende que a ira de Deus está sobre os nossos pecados, de que foram os nossos pecados que levaram Jesus para a cruz. E aí vivem como se não houvesse necessidade de transformação. Só que essa também não é uma compreensão correta da graça. Porque a graça de Deus, a gente tem dito aqui, não apenas salva, mas também santifica. E aí, irmãos queridos, vamos ler então o texto de Mateus 9, a partir do verso 9, essa ilustração linda e maravilhosa que o Evangelho traz para a gente do que é a ação da graça de Deus na vida de um pecador. Diz assim: saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Mateus era esse pecador, era esse publicano que cobrava impostos para Roma, para o opressor do povo judeu. Mateus era esse cara que estava, então, ausente da graça, ausente da presença de Deus, indiferente à verdade de Deus, à graça de Deus e à transformação que Deus quer e pode operar nos nossos corações. E ele, então, vai deixar de ser esse corrupto para se tornar um apóstolo. Ele vai largar a mesa da coletoria para se assentar na mesa da graça. E ele mesmo descreve, foi ele que escreveu esse relato, ele que viveu essa experiência na pele. Por isso a gente crê que há lições importantes aqui. Eu queria destacar duas delas. A primeira, sobre salvação, sobre a ação da graça de Deus, é que a salvação é prerrogativa de Deus. O que isso quer dizer? Prerrogativa. Quer dizer que ninguém mais pode salvar, nada mais pode salvar. Salvação só existe em um lugar, em Deus, só Ele pode salvar. Jonas diz que ao Senhor pertence a salvação. A salvação é uma ação soberana de Deus em direção ao homem pecador. Eu não posso salvar ninguém, nem você pode salvar a ninguém. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Não há nada que nós façamos que nos dará a salvação, ou que imputará salvação a alguém. Mas Deus pode, e é isso que ele fala. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, olha para Mateus e fala: siga-me, siga-me, porque Ele tem a autoridade sobre a alma das pessoas que Ele mesmo criou. Paulo, em Romanos 9, verso 15, diz o seguinte, que Deus, citando o Antigo Testamento, ele fala: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano,
mas da misericórdia de Deus. A salvação não tem a ver com esforço humano, não depende de quem quer, de quem corre, mas de usar Deus, a sua misericórdia. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu sou o Senhor, eu sou soberano. Mas os fariseus tinham certeza que a salvação era algo da alçada deles. Eles acreditavam que eles eram capazes de dizer quem era e quem não era salvo. E aí eles falam assim, no verso 11: porque o mestre de vocês come com publicanos e pecadores, com essa gentalha? Porque o mestre de vocês, esse que vocês admiram tanto, se rebaixa isso. A lógica dos fariseus era a lógica de uma sociedade estratificada, em que havia superiores e inferiores. Mas na mesa de Jesus não existem superiores e inferiores. Existe o superior e todos os outros igualmente inferiores. Todos os outros dependentes de Deus. Todos os outros iguais diante de Deus. Todos os outros carentes da graça e da misericórdia de Deus. De modo que a conversão só é real quando o próprio Deus toca o coração, quando o próprio Deus transforma. Conversão é algo que não pode acontecer sob pressão. Ninguém coagido a vir à igreja, coagido a ler a Bíblia, pressionado a se batizar, vai experimentar uma conversão verdadeira. Porque a conversão verdadeira acontece de dentro para fora. O Espírito Santo toca, regenera, tira as escamas dos olhos espirituais e faz a gente enxergar a verdade. Então, a aprovação que a gente tem que buscar não é a dos homens, mas é a de Deus. Jesus, então, quebra os protocolos sociais daquela cultura, confronta a cultura dos fariseus com a contracultura do reino. E diz o texto, no verso 10, que ele levou essa turma toda para casa. E não eram poucos, diz o texto, que eram muitos publicanos e pecadores, muitos. Você levaria esse tipo de gente para casa? Você faria igual o Paulo fez, Capelete? E a gente, irmãos, precisa entender que a salvação tem a ver com essa inclusão, tem a ver com essa aceitação, com esse acolhimento, com esse enxergar o outro com misericórdia, com empatia, com compaixão. Porque se tem uma razão, se tem alguma coisa que me distingue dele, não é porque eu sou melhor, mas é porque a graça especial e salvadora de Deus já me alcançou, e é só por isso. E às vezes a gente se acha no direito de separar o joio do trigo. O que Jesus falou? Olha, não tem jeito, vocês vão sempre ter joio. Sempre vão haver pessoas com uma falsa profissão de fé. Sempre vão haver falsos cristãos, falsos convertidos. Mas ele falou, não arranquem o joio. Cuidado, não arranquem, vocês não têm autoridade de arrancar o joio. Porque vocês não têm discernimento, vocês não têm capacidade de julgar. Quando vocês arrancarem o joio, vocês vão arrancar o trigo junto sem perceber. Porque o homem não tem autoridade espiritual de dizer quem é e quem não é salvo. Por essa razão não faz sentido nenhum dizer que a gente... porque eu conheço um cara que perdeu a salvação. Salvação é uma coisa que se perde. Porque nenhum de nós é capaz de discernir quem de fato é salvo. Só Deus, que é quem salva, que diz quem é e quem não é salvo. Por isso essa doutrina da perda da salvação não faz nenhum sentido para nós. A gente pode dizer que alguém que a gente acreditava que era salvo, não era. Mas dizer que alguém que era salvo, perdeu a salvação, é assumir o lugar do próprio Deus. Então isso é da alçada de Deus. E a boa notícia é que a salvação, segundo Deus, não tem a ver com alguma coisa que eu e você fazemos, ou deixamos de fazer, mas tem a ver com aquilo que Jesus fez por nós. Amém, irmãos? A salvação só vem sobre nós somos alvo dela, nós somos alvo da graça especial de Deus, não é por nada que a gente tenha feito no passado, e nós somos então alvo do amor de Deus. A salvação é 100% uma obra de Deus. Gostei muito de uma citação do John Stott que eu li esses dias nas redes sociais. Ele disse assim: o amor divino
triunfou sobre a ira divina através do próprio sacrifício divino. É o próprio Deus que ama, que deixa que esse amor triunfe sobre a sua própria ira, para resolver se sacrificar por gente como eu e você, pecadores miseráveis, e tirar de nós essa identidade deformada pelo pecado, para imputar a nós a identidade de Cristo. De modo que Deus, quando olha para nós hoje, Ele não vê mais o Jonatas velho, o velho Jonatas, adoecido pelos seus próprios pecados, mas Ele olha para Jonatas e vê o Cristo justo, porque, embora eu não seja justo, eu fui justificado pelo que Jesus fez por mim na cruz. Essa é a boa nova do Evangelho. Por isso a gente pode se ver como igual, por isso a gente tem que se compadecer de quem erra. Por isso a gente tem que caminhar a segunda milha, porque Deus age soberanamente e a gente tem que ter compaixão por quem ainda não foi alvo dessa graça. A segunda verdade que eu vejo aqui, muito clara e importante para a nossa fé, é que a salvação é para quem se reconhece pecador. Se por um lado é Deus quem salva soberanamente, Ele não salva pessoas que se acham, como Nicodemos, não é? Uma autoridade entre os judeus, e Jesus falou: Nicodemos, você vai precisar nascer da carne e do Espírito, não adianta, você precisa nascer de novo. Só que ele: como assim? Eu não tenho mais o que mudar, eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Porque o coração dele não tinha discernimento espiritual, porque ele ainda não havia nascido de novo, por isso ele não entendia que linguagem é essa. Mas alguém que foi tocado pelo Espírito sabe exatamente do que Jesus está falando quando ele fala que a gente tem que nascer de novo, que a gente tem que morrer para o velho homem. E aí Jesus então diz assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Eu não vim chamar pessoas que acham que são boas. Eu não vim chamar pessoas que acham que os seus pecados não têm muita importância, não têm muita gravidade. Eu não vim chamar pessoas que erigiram altares para pecados em suas vidas. Eu vim chamar pessoas que, quando olham para si, sentem vergonha, sentem tristeza, gente que não se conforma em viver deformado pelo pecado, porque sabe que nunca vai ter paz dessa forma, que a gente só tem paz reconciliado com Deus. Foi isso que Agostinho falou nas Confissões, não é? Senhor, o Senhor nos fez para si, e o nosso coração jamais estará quieto, até que aprenda a descansar em Ti. A gente só vai aquietar o coração quando a gente descansar no Senhor. Então o Evangelho não diz que a gente é saudável, diz que a gente é doente, mas ele não fala isso para a gente celebrar nosso próprio erro e pecaminosidade. Ele fala isso para a gente celebrar a transformação que o Espírito Santo quer e pode operar em nossas vidas. A mesma graça que alcançou Mateus soberanamente, que regenerou ele, foi a graça que capacitou Mateus, diante do desafio de Jesus: segue-me, se levantar e seguir. Largar aquela mesa, largar todo aquele lucro ilícito, largar toda aquela proposta do inferno sedutora e falar: eu não quero saber de mais nada disso, Senhor, eu estou contigo onde o Senhor for. O que capacitou ele a isso era essa consciência de que a vida não tinha sentido, vivida daquele jeito, escravizado pelo pecado. E essa consciência, irmãos, é uma evidência de salvação. O que caracteriza um salvo é a obediência a Deus. A graça salvadora é também uma graça santificadora. Na mesa da salvação, sempre há também transformação. Nunca há uma vida acomodada, conformada, feliz com o pecado, que celebra o pecado. Nunca.
vai sempre haver alguém que está deixando alguma coisa para trás, que está matando algum velho homem. Onde não há vida transformada, não há operação do Espírito. E o Evangelho, ele só é eficaz quando aplicado pelo Espírito no coração. Vê o que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versos 3. Ele faz uma descrição aqui dessa transição que a gente passa, quando a gente é alcançado pela graça salvadora de Deus. Uma transição que tem a ver com essa transformação. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, esses que vivem em pecado, né? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Quando? Anteriormente. Anteriormente a quê? Anteriormente à nossa salvação, ao nosso encontro com Jesus. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Vejam o que Paulo fala, nós também éramos merecedores da ira. Todo mundo que vive desprezando a mensagem da cruz, desprezando a obra de Jesus na cruz, vive debaixo da ira de Deus. Mas em Cristo o Senhor nos deu vida, e pela graça dele nós somos salvos, pelos méritos dele. E ele continua no verso 8 de Efésios 2 falando, vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para nós as praticarmos. Então o que ele está falando é que esse alcance da salvação sobre nós, essa transição do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, implica numa vida que está sendo transformada de glória em glória, de fé em fé, para as boas obras que Deus de antemão preparou para nós. Então, é importante a gente entender isso. O salvo é caracterizado por uma vida transformada. E também, outra coisa que Jesus fala, o salvo é transformado pela misericórdia. Vão aprender o que eu quero dizer, misericórdia quero e não sacrifícios. Deus não se agrada de sacrifício de gente que se sente arrogante, que se sente superior, que é prepotente. Deus não se agrada disso. Para Deus isso é uma abominação. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele deu um sermão para os fariseus lá em Mateus 23. Ele fala assim, olha, vocês estão comendo mosquito, vocês estão coando mosquito e engolindo camelo. Ele quis dizer o seguinte, coisas que são muito elementares, muito básicas, vocês desobedecem. Aí em coisas que Deus nem está tão preocupado assim, vocês são super zelosos. Então olha o que Jesus fala em Mateus 23, verso 23. Vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes. Ele estabelece uma hierarquia doutrinária aqui. Ele fala o seguinte, quais são os mais importantes? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Era isso que os fariseus estavam fazendo. Com isso, vocês coam mosquitos e engolem camelos. Vocês estão permitindo esse tipo de aberração, de perversão, de distorção da lei. E o que ele estava querendo dizer com isso é que eles não estavam aprendendo a ser misericordiosos, é só isso. Porque como é que pode alguém que é alvo de tão grande misericórdia por parte de Deus não passar adiante essa misericórdia? Que loucura é essa? E os fariseus faziam isso. Mais ou menos assim, eu ser perdoado de coisas imperdoáveis, Deus pagar a fiança de crimes hediondos que eu cometi, do ponto de vista moral, beleza. Mas eu perdoar coisas pequenas do meu irmão, do meu próximo, não, de jeito nenhum, eu não tenho paciência com isso. E se deixar, a gente tem uma justiça própria farisaica, que está aqui dentro,
coração pecaminoso. E a gente rapidinho age sem misericórdia. Parábola do credor incompassivo, quem conhece e lembra. O senso de justiça dos fariseus, a justiça própria deles, afetada pela queda, produzia ausência de misericórdia. E a gente pode acabar agindo assim também. Então o que Jesus está falando é, você tem que passar adiante essa graça. Você tem que entender que, se você foi alvo da graça de Deus, você deve levar ela adiante. Você está aqui como dispenseiro dessa graça. E aí, duas aplicações aqui, a partir do que a gente ouviu. A primeira delas, liberte-se da culpa que Jesus anulou na cruz. Veja bem, não é assim, liberte-se de toda culpa. Porque a culpa tem um papel importante, o sentimento de culpa. E ele pode ser saudável. Por exemplo, um psicopata. O que define um psicopata? É alguém que não sente culpa por nada. Ele não tem freio moral. Porque ele não sente culpa. Isso não existe na cabeça dele. Então existe uma culpa que é boa, uma culpa que faz a gente se ressentir do mal, uma culpa que leva a gente a querer se consertar com Deus, uma culpa que leva a gente ao arrependimento, que produz transformação. Amém. Essa culpa pode ser saudável se ela for proporcional e se ela me levar a uma nova atitude. Mas existe também uma culpa indevida, que é exatamente essa culpa desequilibrada que os fariseus tinham, de impor às pessoas o seu jugo pesado, de se colocarem sobre as pessoas para oprimir elas espiritualmente, fundamentada na justiça própria caída do homem, e não na justiça de Deus. Era um tipo de culpa imposta que não levava em conta o princípio, segundo Jesus, fundamental e básico da misericórdia, que não era capaz de dizer, eu tampouco te condeno, vá e não peques mais, que era incapaz de trazer a boa nova de que é possível recomeçar com Deus, é possível deixar as coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante de nós. E muitas vezes a gente, por causa desse desequilíbrio, vai vivendo como um legalista, que só sabe cobrar, que só sabe impor, que só exige dos outros, que só faz os outros se sentirem mal. E muitos pais fazem isso com os filhos. Eu li um livro muito bom, recentemente recomendo, que se chama Pais Fracos, Deus Forte. Depois eu posso recomendar a quem quiser. E nesse livro a autora, ela fala que é um grande erro nós, como pais cristãos, termos uma abordagem com nossos filhos reduzida à mera obediência de ordenanças. E ela fala que a gente tem que aprender a ensinar a eles a lei, os princípios e as ordenanças, mas mostrar para elas por que elas não conseguem obedecer aquilo. Eu lembro que quando a Marina tinha 5 anos, eu falei para ela, filha, você não está entendendo que isso não está dando certo? Você tem que obedecer. E ela falou, mas pai, eu não consigo. Ela tinha 5 anos, ela não entendia sobre natureza pecaminosa, ela não entendia sobre Jesus, sobre a graça, não entendia nada. E irmãos, porque a gente não ensina para os nossos filhos sobre a realidade da natureza que eles têm pecaminosa, e o fato de que foram esses pecados nossos que levaram Jesus para a cruz, mas graças a Deus que uma vez que Jesus foi para a cruz, hoje a gente pode sentar na mesa da salvação e pode obter o perdão de Deus, e a gente não precisa mais viver subjugado, porque a gente tem o auxílio do Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo nos capacita a ser transformados cada vez mais à imagem de Jesus. Amém? Mensagem do Evangelho, ensinar isso para os nossos filhos. Sabe por que você agiu assim? Por causa disso, daquilo. Mas Jesus tem salvação e tem solução para esse seu problema. Para a justiça de Deus, irmãos queridos, para a justiça com J maiúsculo, todos nós, em princípio, já estamos condenados. Mas, ao mesmo tempo, em Cristo, 100% absolvidos. Amém?
A culpa só é saudável quando ela nos leva a reconhecer o perdão que vem da cruz e assim nos leva para mais perto de Deus. Então, não importa o que você fez no passado, deixe o passado no passado. Não deixe o passado dominar o seu presente, comprometer o seu futuro. Não importa o que você fez, deixe que o perdão de Deus tome a sua consciência de tal forma que você seja capaz, primeiro, de perdoar a si mesmo. Porque se você não for capaz de perdoar a si mesmo, você pode se tornar uma máquina de destruição na vida das pessoas que estão à sua volta. Deus te convida hoje para um novo começo. Um começo em que você vai entender que o Evangelho não é sobre o que você faz ou deixa de fazer, mas é sobre o que Jesus já fez na cruz por você. Sobre o corpo dele partido, o sangue dele derramado, que a gente vai celebrar aqui hoje. A segunda aplicação, então, a primeira foi voltada para nós, a gente se perdoar, a gente relevar os próprios erros, a gente se permitir um novo momento com Deus. E a segunda aplicação é: passe adiante a misericórdia recebida. Não retenha ela, não faça como o credor incompassivo, né, que aceitou o perdão de uma dívida impagável do seu senhor, mas não foi capaz de perdoar uma dívida pequena, ínfima, para com seu conservo. Não deixe o teu senso decaído de justiça fazer de você um fariseu. Acredite, eu e você podemos agir assim. Podemos agir com essa frieza. Perdoe gente que te fez mal. Seja capaz de olhar para ela como igual, de reconhecer na amargura dela, no erro dela, na inimizade dela contra você, a mesma natureza que está presente em você. Porque foi entendendo isso que Estevão foi capaz de olhar para aqueles que o apedrejavam e falar o mesmo que Jesus falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque ele entendeu que eles eram iguais a ele. Ele discerniu as forças malignas agindo por trás daquelas pessoas. E foi por entender isso. A gente já citou isso algumas vezes, né? O caso de Spurgeon lá na porta da igreja com um diácono. E ele fala para o diácono assim: ah lá, bêbado do outro lado da rua, na sarjeta, a vida desgraçada. E ele fala assim: ó, lá vai mais um Spurgeon. E aí o diácono se volta para ele e fala assim: como assim? Aquilo ali é um bêbado miserável na sarjeta, desgraçando a própria vida, e você é o grande Charles Spurgeon, o grande pregador que Spurgeon foi no final do século XIX na Inglaterra. E Spurgeon virou para ele e disse assim: não é verdade. Eu e aquele homem deitado na sarjeta lá do outro lado, embriagado, somos exatamente o mesmo Spurgeon, somos a mesma pessoa. A única coisa que me separa dele é o fato de que um dia eu fui alcançado pela graça salvadora de Deus. E a gente então é capacitado a olhar para as pessoas com muito mais compaixão, com muito mais misericórdia. Então, gente, lembra das características do fruto do Espírito, descritas lá em Gálatas 25? Uma delas é a longanimidade, que é a capacidade de ter uma paciência maior do que o comum. Se a gente não tiver cheio do Espírito Santo, a gente não tem paciência com as pessoas, com os erros delas. A gente não tem paciência consigo mesmo. A gente vai entrando numa relação de culpa patológica, de palavras que ferem, de palavras que magoam. A gente vai se magoando com tudo. Mas o que o Evangelho ensina para a gente é perdoar. Alguém já disse que perdão é uma perda grandona, né? Para dizer que quando você perdoa, você abre mão, você perde o seu próprio senso de justiça e dá lugar ao senso de justiça de Deus. Só que perdoar é o único jeito de a gente não adoecer. Por isso é importante a gente perdoar. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, conhecida como Pai Nosso, né, aquela oração dominical, lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, e ele ensina um dos pontos assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E é interessante que o único
assunto da oração dominical que Jesus retoma no final do sermão é esse. E sabe o que ele fala? Ele fala assim: pois se perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem aos homens as ofensas deles, muito menos o Pai Celestial de vocês vai perdoar as ofensas de vocês. Gente, a primeira vez que eu prestei atenção nesse texto foi um pouco chocante para mim. Porque o que Jesus está fazendo é impondo uma condição. Ele está falando: olha, você não tem direito de não perdoar. Você não tem direito, porque a dívida que eu perdoei, sua comigo, é tão grande, que como é que você tem cara de pau de não perdoar o seu semelhante? De não olhar para ele como igual? Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Então, esse é um desafio. É claro que não é fácil. É claro que, humanamente falando, a gente não tem essa disposição. Mas aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Deus pode realizar essa obra, Ele pode transformar a nossa vida. Então, não guarde mágoa, libere o perdão. O Evangelho é ainda mais revolucionário. Diz que a gente tem que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Essa é a mensagem da mesa da salvação, da mesa do perdão, da misericórdia. É a mensagem mais fundamental do Evangelho, mais essencial, e é essa mensagem que a gente vai celebrar aqui agora. Vamos fazer uma oração, em seguida a gente vai passar a celebração da ceia. Senhor querido, obrigado por essa mensagem tão bendita, e a gente sabe, Pai, que muitas vezes a gente já ouviu essa lição, a gente já sabe como as coisas devem ser, mas como é desafiador viver, pôr em prática, Senhor, essa mensagem tão profunda, tão revolucionária, tão contracultural. Nós não queremos viver neste mundo como meros cidadãos desse mundo, sujeitos a esse sistema. Nós queremos viver aqui como cidadãos do reino, e como cidadãos do reino, queremos ser misericordiosos, queremos ser acolhedores, queremos andar a segunda milha, virar a outra face, queremos imitar o nosso Senhor. Por isso, vem sobre nós com o Teu Espírito e vem nos capacitar a fazer das mesas das nossas casas, mesas de misericórdia, mesas de salvação, mesas de aprendizado da graça, mesas de exercício da verdadeira comunhão, assim como nesse momento vamos compartilhar da Sua mesa, Senhor, em Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém.